A horrível conclusão que vinha se impondo gradualmente à minha mente confusa e relutante havia agora se transformado numa terrível certeza. Eu estava perdido, completamente, irremediavelmente perdido, nos vastos e labirínticos recessos da caverna Mammoth. Por mais que me virasse, em nenhuma direção minha visão ansiosa conseguia encontrar qualquer objeto que pudesse servir como ponto de referência para me indicar o caminho de volta. Que eu jamais voltaria a contemplar a abençoada luz do dia, nem a observar as agradáveis colinas e vales do belo mundo exterior, era algo que minha razão já não conseguia negar nem pelo menor instante. A esperança havia desaparecido. Entretanto, acostumado como eu estava, por uma vida inteira dedicada ao estudo filosófico, a manter a razão acima das emoções, encontrei uma certa satisfação em minha atitude impassível, pois, embora tivesse lido muitas vezes sobre os frenesis selvagens aos quais eram levadas as vítimas de situações semelhantes, nada disso acontecia comigo. Permaneci quieto, assim que compreendi claramente que havia perdido minha orientação. Tampouco o pensamento de que provavelmente eu havia vagado muito além dos limites que uma busca comum poderia alcançar foi suficiente para me fazer abandonar a compostura, nem mesmo por um instante. Se eu tivesse de morrer, pensei, então aquela terrível, porém majestosa caverna seria um sepulcro tão digno quanto qualquer cemitério. Uma ideia que trazia consigo mais tranquilidade do que desespero. Morreria de fome, disso eu tinha certeza. Eu sabia que alguns haviam enlouquecido em circunstâncias como aquela, mas sentia que esse não seria o meu destino. Minha desgraça era resultado de uma única falha minha, pois, sem que o guia soubesse, eu havia me separado do grupo habitual de visitantes e, depois de vagar por mais de 1 hora por passagens proibidas da caverna, percebi que era incapaz de refazer as sinuosas curvas pelas quais havia passado desde que abandonara meus companheiros. Minha tocha já começava a se apagar. Em pouco tempo eu estaria envolvido pela escuridão total e quase palpável das entranhas da terra. Enquanto permanecia ali, sobre a luz fraca e instável, perguntei-me distraidamente sobre as circunstâncias exatas de minha morte. Lembrei-me dos relatos que havia ouvido sobre a colônia de tuberculosos que, tendo se instalado nessa gigantesca gruta na esperança de recuperar a saúde, graças ao ar aparentemente salubre do mundo subterrâneo, com sua temperatura constante e uniforme, seu ar puro e sua tranquilidade, havia encontrado, em vez disso, a morte de uma maneira estranha e horrível. Eu havia visto os tristes restos de suas cabanas mal construídas enquanto passava por elas com o grupo e me perguntara que influência sobrenatural uma longa permanência naquela imensa e silenciosa caverna poderia exercer sobre alguém tão saudável e vigoroso quanto eu. Agora, disse a mim mesmo com um humor sombrio, minha oportunidade de descobrir a resposta havia chegado, desde que a falta de alimento não provocasse minha partida deste mundo cedo demais. Quando os últimos raios vacilantes da minha tocha desapareceram na escuridão, resolvi não deixar pedra sobre pedra, nem negligenciar qualquer possibilidade de fuga. Reunindo toda a força que meus pulmões possuíam, comecei a gritar repetidamente, na vã esperança de chamar a atenção do guia com meus clamores. Contudo, enquanto gritava, acreditava no fundo do coração que meus esforços eram inúteis e que minha voz, ampliada e refletida pelas inúmeras paredes daquele labirinto negro ao meu redor, não chegava a ouvido algum além dos meus próprios. De repente, porém, minha atenção foi despertada quando julguei ouvir o som de passos suaves se aproximando pelo chão rochoso da caverna. Estaria minha salvação prestes a acontecer tão rapidamente?
teriam sido inúteis todos os meus horríveis temores? O guia, tendo percebido minha ausência injustificada do grupo, estaria seguindo meus passos e procurando por mim naquele labirinto de calcário. Enquanto essas perguntas alegres surgiam em minha mente, eu estava prestes a renovar meus gritos para que ele pudesse me encontrar mais rapidamente, quando, num instante, minha alegria se transformou em horror ao escutar atentamente. Pois meu ouvido, sempre aguçado, e agora ainda mais apurado pelo silêncio absoluto da caverna, transmitiu à minha mente entorpecida uma percepção inesperada e terrível. Aqueles passos não eram semelhantes aos de nenhum homem mortal. Naquele silêncio sobrenatural da região subterrânea, os passos de um guia usando botas teriam soado como uma série de golpes secos e precisos. Aqueles sons, porém, eram suaves e furtivos, como as patas almofadadas de algum felino. Além disso, às vezes, quando eu escutava com atenção, parecia perceber 4 passos em vez de 2. Agora eu estava convencido de que meus gritos haviam despertado e atraído alguma fera selvagem, talvez um leão da montanha, que por acaso tivesse entrado na caverna. Talvez, pensei, o Todo-Poderoso tivesse escolhido para mim uma morte mais rápida e misericordiosa do que aquela provocada pela fome. Ainda assim, o instinto de autopreservação, jamais completamente adormecido, despertou dentro de mim, e embora escapar daquele perigo iminente pudesse apenas me poupar para um fim mais severo e prolongado, decidi, mesmo assim, vender minha vida pelo preço mais alto que pudesse exigir. Por mais estranho que pareça, minha mente não concebeu outra intenção por parte daquele visitante senão a hostilidade. Consequentemente, permaneci completamente imóvel, esperando que o animal desconhecido, na ausência de algum som que o guiasse, perdesse minha direção, assim como eu havia perdido a minha, e passasse por mim. Mas essa esperança não estava destinada a se realizar, pois os estranhos passos continuaram avançando, o animal evidentemente tendo captado meu cheiro, que, numa atmosfera tão absolutamente livre de qualquer influência que pudesse desviá-lo, como a existente dentro da caverna, poderia sem dúvida ser seguido por uma distância considerável. Vendo, portanto, que eu precisava estar armado para me defender contra um ataque sobrenatural e invisível na escuridão, reuni ao meu redor os maiores fragmentos de rocha espalhados pelo chão da caverna nas proximidades e, segurando um em cada mão para utilizá-los imediatamente, aguardei resignadamente o resultado inevitável. Enquanto isso, o horrível ruído das patas se aproximava. Certamente, o comportamento daquela criatura era extremamente estranho. Na maior parte do tempo, seus passos pareciam ser os de um quadrúpede, caminhando com uma curiosa falta de coordenação entre as patas traseiras e dianteiras. No entanto, em breves e raros intervalos, eu tinha a impressão de que apenas 2 pernas estavam sendo utilizadas em sua locomoção. Perguntei-me que espécie de animal estaria prestes a enfrentar. Devia ser, pensei, alguma pobre criatura que havia pago por sua curiosidade de investigar uma das entradas daquela terrível gruta, com um confinamento por toda a vida em seus intermináveis recessos. Provavelmente alimentava-se dos peixes cegos, morcegos e ratos da caverna, além de alguns dos peixes comuns que eram trazidos pelas enchentes do Green River, que de alguma maneira misteriosa se comunicava com as águas da caverna. Durante minha terrível vigília, entreguei-me a conjecturas grotescas sobre as alterações que a vida subterrânea poderia ter provocado na estrutura física daquele animal, lembrando-me das aparências horríveis atribuídas pela tradição local aos tuberculosos que haviam morrido depois de longas permanências na caverna. Então me lembrei, assustado, de que, mesmo que conseguisse matar meu adversário, jamais poderia contemplar sua forma, pois minha tocha já havia se apagado havia muito tempo,
e eu não possuía fósforos. A tensão sobre minha mente tornou-se então terrível. Minha imaginação desordenada começou a criar formas horríveis e assustadoras a partir da escuridão sinistra que me cercava e que parecia, na realidade, pressionar meu corpo. Mais perto, mais perto. Os passos terríveis aproximavam-se. Parecia que eu deveria soltar um grito agudo, mas, mesmo que tivesse sido suficientemente determinado para tentar fazê-lo, minha voz dificilmente teria respondido. Eu estava petrificado, enraizado no lugar. Duvidava que meu braço direito sequer fosse capaz de lançar o projétil contra a coisa que se aproximava quando chegasse o momento decisivo. Agora, o constante toque, toque dos passos estava próximo. Agora, muito próximo. Eu podia ouvir a respiração pesada do animal e, apesar de aterrorizado, percebi que ele deveria ter vindo de uma distância considerável e, consequentemente, estava bastante fatigado. De repente, o encantamento se rompeu. Minha mão direita, guiada pelo meu sempre confiável sentido da audição, lançou com toda a força o pedaço de calcário de ângulos afiados que segurava na direção daquele ponto da escuridão de onde vinham a respiração e os passos, e, para minha grande surpresa, o projétil quase atingiu o alvo, pois ouvi a criatura saltar e cair a certa distância, onde pareceu parar. Ajustando novamente minha mira, lancei meu segundo projétil, desta vez com muito mais eficácia, pois com uma imensa onda de alegria, ouvi a criatura cair com o que pareceu ser um colapso completo, permanecendo evidentemente estendida e imóvel. Quase dominado pelo enorme alívio que tomou conta de mim, recuei cambaleando até encostar-me à parede. A respiração continuava, em inspirações e expirações pesadas e ofegantes, e então percebi que eu havia apenas ferido a criatura, e agora todo o desejo de examinar aquela coisa desapareceu. Finalmente, algo semelhante a um medo irracional e supersticioso havia penetrado em minha mente, e não me aproximei do corpo, nem continuei a lançar pedras contra ele para completar sua morte. Em vez disso, corri a toda velocidade naquilo que, tanto quanto conseguia estimar em meu estado frenético, era a direção de onde eu havia vindo. De repente, ouvi um som, ou melhor, uma sucessão regular de sons. No instante seguinte, eles se transformaram numa série de estalos metálicos e agudos. Dessa vez não havia dúvida. Era o guia. Então gritei, berrei, urrei, clamei, e até soltei gritos de alegria quando percebi, nos arcos abobadados acima de mim, o fraco e tremeluzente brilho que reconheci como a luz refletida de uma tocha que se aproximava. Corri ao encontro daquela luz e, antes que pudesse compreender completamente o que havia acontecido, estava deitado no chão aos pés do guia, abraçando suas botas e balbuciando, apesar de toda a reserva que eu havia alardeado possuir, de maneira completamente sem sentido e idiota, despejando minha terrível história e, ao mesmo tempo, sufocando o meu ouvinte com manifestações de gratidão. Finalmente, recuperei algo semelhante à minha consciência normal. O guia havia notado minha ausência quando o grupo chegou à entrada da caverna e, guiado por seu próprio senso intuitivo de direção, começara a investigar minuciosamente as passagens secundárias próximas ao ponto onde havia falado comigo pela última vez, localizando meu paradeiro depois de uma busca de aproximadamente 4 horas. Depois que ele me contou isso, encorajado pela sua tocha e pela sua companhia, comecei a pensar sobre a estranha criatura que eu havia ferido a uma curta distância dali, na escuridão, e sugeri que descobríssemos, com o auxílio da luz da tocha, que espécie de criatura havia sido minha vítima.
Assim, refiz meus passos, dessa vez com uma coragem nascida da companhia de outra pessoa, até o local onde ocorrerá a minha terrível experiência. Logo avistamos um objeto branco sobre o chão. Um objeto ainda mais branco que o próprio calcário reluzente. Avançando cautelosamente, soltamos simultaneamente uma exclamação de espanto, pois de todos os monstros sobrenaturais que qualquer um de nós havia visto em toda a vida, aquele era, de longe, o mais estranho. Parecia ser um grande macaco antropóide, talvez escapado de algum zoológico ambulante. Seu pelo era branco como a neve, algo que sem dúvida se devia ao efeito branqueador de uma longa existência dentro dos limites negros da caverna. Mas o pelo também era surpreendentemente ralo, estando praticamente ausente, exceto na cabeça, onde era tão comprido e abundante que caía profusamente sobre os ombros. O rosto estava voltado para o lado oposto ao nosso, pois a criatura permanecia quase diretamente deitada sobre ele. A inclinação dos membros era extremamente peculiar, explicando, entretanto, a alternância que eu havia percebido anteriormente em seu modo de se locomover, fazendo com que a criatura utilizasse às vezes os 4 membros e, em outras ocasiões, apenas 2. Das pontas dos dedos das mãos ou dos pés projetavam-se longas garras semelhantes a unhas. As mãos ou os pés não eram capazes de agarrar objetos, fato que atribuía à sua longa permanência na caverna, que, como mencionei anteriormente, parecia evidente pela brancura generalizada e quase sobrenatural, característica de toda a sua anatomia. Nenhuma cauda parecia existir. A respiração havia se tornado agora muito fraca, e o guia sacou sua pistola, evidentemente com a intenção de acabar com a criatura, quando um som repentino emitido por ela fez com que a arma permanecesse sem uso. O som era de uma natureza difícil de descrever. Não se parecia com o som normal de nenhuma espécie conhecida de primata, e perguntei-me se aquela qualidade sobrenatural não seria resultado de um silêncio completo e prolongado, quebrado pelas sensações provocadas pela chegada da luz, algo que a criatura não poderia ter visto desde sua primeira entrada na caverna. O som, que eu poderia apenas vagamente classificar como uma espécie de rosnado ou balbucio grave, continuava fracamente. De repente, uma breve convulsão de energia pareceu atravessar o corpo da criatura. Suas patas sofreram um movimento convulsivo e seus membros se contraíram. Com um movimento brusco, o corpo branco rolou, fazendo com que seu rosto ficasse voltado para nós. Durante um momento, fiquei tão horrorizado com os olhos que agora se revelavam que não percebi mais nada. Eram negros. Negros como carvão. Profundamente negros. Em um contraste horrível com o pelo e a pele brancos como a neve. Como os olhos de outros habitantes das cavernas, estavam profundamente afundados em suas órbitas e eram completamente desprovidos de íris. Ao observar mais atentamente, percebi que estavam inseridos num rosto menos prognato que o de um macaco comum e infinitamente mais peludo. O nariz era perfeitamente distinto. Enquanto contemplávamos aquela visão sobrenatural diante de nossos olhos, os grossos lábios se abriram e vários sons saíram deles. Depois disso, a criatura relaxou e morreu. O guia agarrou a manga do meu casaco e começou a tremer tão violentamente que a luz da tocha oscilou, projetando sombras estranhas e móveis nas paredes ao nosso redor. Eu não fiz nenhum movimento. Permaneci rigidamente imóvel, com os olhos horrorizados fixos no chão diante de mim. Então, o medo desapareceu, e em seu lugar vieram o espanto, a admiração, a compaixão e a reverência.
pois os sons emitidos pela figura ferida que jazia estendida sobre o calcário haviam nos revelado uma verdade terrível e grandiosa. A criatura que eu havia matado, a estranha fera da caverna insondável, era ou havia sido um homem.